hoje iremos falar sobre a agropecuária no mundo e como ela se tornou globalizada nos últimos anos. O que isso significa? Isso significa que o setor, para cada vez mais estar próximo dos consumidores lá fora, ele precisa entender o que está acontecendo no mundo. Desse ponto de vista, um conceito muito interessante é o de cadeias globais do valor, onde cada etapa do processo produtivo é feita em um país. No caso brasileiro, existe a semente de soja, uma tecnologia que foi desenvolvida aqui e que atualmente é exportada para outros países. Um outro caso muito interessante é que insumos, máquinas, equipamentos e até biotecnologia produzida em outros países é utilizada no sistema produtivo brasileiro. Nesse quadro, temos a oferta mundial de produtos do agronegócio. Também temos a participação das exportações comparado ao volume de produção para cada um dos países. China e Índia são os maiores produtores mundiais de produtos agropecuários no mundo. Entretanto, devido à sua grande população, a maior parte do que é produzido é consumido internamente. Em contrapartida, países como Brasil, União Europeia e Estados Unidos têm uma elevada participação das exportações na sua produção, o que significa que aproximadamente 50% do que é produzido é exportado. Por fim, vemos países como Indonésia, Rússia, Nigéria e Japão, que nem sempre são conhecidos como produtores tradicionais agropecuários, mas que aparecem entre os 10 principais produtores mundiais. Ao mesmo tempo, é também importante saber quem são os principais consumidores mundiais de produtos do agro. Um fato muito relevante é que nem sempre imaginamos que também quem produz e quem exporta também é o principal consumidor. Nesse quadro, vemos que União Europeia, Estados Unidos, China e Japão, que já aparecia anteriormente, são os principais importadores mundiais de produtos do agro. Outro fato interessante é que podemos comparar o valor da produção total brasileira com quanto que o mundo importa em valor de comércio. Aproximadamente, esse valor representa 8 vezes o que o Brasil produz, demonstrando a grande capacidade de absorção dos produtos agropecuários no mundo. Nesse sentido, é importante ressaltar que grande parte desses ganhos de comércio vieram através de negociações comerciais, que são acordos assinados entre os países, onde conseguimos redução de tarifas de importação e também a negociação de acordos sanitários e fitossanitários. O aumento dos fluxos internacionais de comércio só foi possível graças à abertura comercial da maioria desses países. Entretanto, recentemente, tem sido observado um cenário de maior protecionismo mundial. Grande parte disso acontece principalmente por ações tomadas por países como Estados Unidos e Reino Unido. Uma das primeiras medidas tomadas pelo governo de Donald Trump quando assumiu a presidência dos Estados Unidos foi a saída do TPP, o Acordo da Parceria Transpacífica, que engloba 12 economias mundiais que representam cerca de 60% do PIB. Mesmo com a saída dos Estados Unidos do acordo, os demais países da parceria querem continuar a ter os benefícios que seriam gerados. Dessa forma, o Japão tem liderado uma nova negociação do acordo que deve ocorrer nos próximos meses. Além disso, a China, que antes não fazia parte da parceria transpacífica, demonstrou interesse em se unir aos demais países nessa negociação. Ainda nos Estados Unidos, foi observada outras atitudes de cunho protecionista. Donald Trump recentemente anunciou a renegociação do NAFTA, o Acordo de Livre Comércio entre Estados Unidos, Canadá e México. O acordo tem sido benéfico nos últimos anos para as 3 economias. Entretanto, o presidente americano tem alegado que a diferença entre as importações e exportações americanas tem prejudicado o crescimento da economia do país. Ações como essas tomadas pelo presidente americano são uma grande ameaça à globalização e também às cadeias globais de valor, que geram tantos benefícios para toda a economia. Nessa linha, o Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia, deverá ser uma renegociação que ainda vai ter muito impacto no comércio mundial. Apesar de algumas incertezas no panorama internacional, ainda teremos uma grande demanda proveniente principalmente dos países asiáticos. A maior parte desses países tem experimentado um aumento no seu poder de compra. Isso significa que cada vez mais eles estão mudando seu padrão de consumo, principalmente no que se refere a alimentos. Isso significa que para atender essa demanda adicional que está sendo gerada, precisaremos cada vez mais de novos investimentos e inovações no campo. Nesse quadro, vemos que teremos mais de 2 bilhões de pessoas até 2050 comparado aos níveis atuais. O crescimento populacional é o que impulsiona a demanda por alimentos. E é sempre bom ter em mente que precisamos atender ela da forma mais sustentável possível. E por isso, será sempre necessário o uso de tecnologia para a produção do campo. Além disso, a inovação elevará a produtividade da produção da agricultura e da pecuária. Por fim, os acordos internacionais aproximam a demanda e a oferta de produtos agropecuários, diminuem as barreiras de comércio e aumentam a competitividade do setor no mercado externo. Nesse quadro, temos uma visão global do que seria o ciclo de produção sustentável e integrado internacionalmente.
A partir desse ciclo de produção, poderemos cada vez mais aumentar a nossa inserção internacional mundo afora. Entretanto, é sempre importante estar atento às mudanças nos padrões de consumo, pois são elas que ditam as tendências dos próximos anos. Além disso, tem ocorrido cada vez mais uma preocupação com a segurança energética e a sustentabilidade, não só da produção, mas também do que é feito no campo e levado para as cidades. Um exemplo desse caso é a questão do incentivo à produção de biocombustíveis, produtos que serão cada vez mais demandados, não só no mercado externo, também como no mercado interno. Por fim, quando falamos da agropecuária no mundo, o mais importante é tentar ter uma visão do que acontece fora do Brasil para que possamos adaptar os nossos processos produtivos aqui dentro e cada vez mais ganhamos competitividade. O mais importante é que, para continuarmos sendo e estando na fronteira do modelo de produção do agro, precisamos sempre estar atentos a tudo que acontece lá fora.